Seja muito bem-vindo, Luiz Carnevale, professor Carnevale, ou para os íntimos Carnevale. Posso te chamar assim, né? Claro que pode. Tudo Estou bem muito com feliz de você? estar aqui. Tudo ótimo, mais contente de estar aqui. Tava Ah, que esperando bom. quando é que ia chegar a minha vez. Eu falei, poxa, tô louco para participar. Ficava vendo, né, todos os vídeos e falei, vai chegar a minha vez um dia. Chegou. Que Tô bom super que feliz. chegou. Que bom que Super você feliz. aceitou o nosso Com convite. o maior Desde já, gosto. muito obrigada pela presença. Todo Eu acho prazer. que o papo aqui vai ser longo e vai ser muito interessante, porque é um tema final que todo mundo tem interesse, né? Emagrecimento. Sem dúvida. Mas aqui, antes da gente começar, e para contextualizar, acho que antes da gente falar sobre a influência do emagrecimento, como eu falei até na abertura, eu acho que vale a gente ressaltar que a gente não pode cair em certos padrões, estereótipos. Antes da gente falar quais tipos de treino, enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do emagrecimento, recomendação médica, a seriedade do assunto, né? A gente sabe que às vezes o pessoal vê aí internet, as treinos, dietas mirabolantes. Fala um pouquinho sobre essa seriedade que a gente tem que tratar em relação ao assunto emagrecimento, por favor. Bom, primeiro eu reforço o prazer que eu tô muito contente de estar aqui. E Sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, né? E eu estamos fico muito feliz de contentes estar com aqui. você. Também Muito estou muito obrigada. contente. Então, acho que o tema emagrecimento é um tema rico, né? Acho que a gente brinca que de 10 pessoas, 7 dizem que querem emagrecer e 3 dizem, ó, não quero, mas na verdade quer, né? Fala, eu quero estética, qualidade de vida, mas todo mundo em algum contexto quer emagrecer. Mesmo aqueles que querem ganhar massa muscular, mesmo aqueles que afirmam não querer, percentual de gordura corporal é algo que é importante para a saúde. E acho que tem um ganho para a saúde, Carol, que é importante dizer. A educação física, principalmente, ela foi considerada nos últimos anos, passou a ser considerada uma área de saúde, efetivamente. Então, você vai no Código Brasileiro de Profissões, o profissional de educação física é um profissional da saúde. Então, ele tem a obrigação e ele tem a capacidade de atender e tratar emagrecimento junto, de forma multidisciplinar, com outras áreas, como medicina, como nutrição, etc. Então, sem sombra de dúvida, é um tema seríssimo. É, o contexto de emagrecimento, eu acho que é o ferramental como meio, ou seja, a gente quer chegar ao emagrecimento, mas o ponto principal é o sobrepeso, o ponto principal as doenças associadas ao sobrepeso, as doenças associadas a um conteúdo de gordura corporal um pouco acima do normal e tudo que incorre nisso. Então, por exemplo, tá? E nem falando de se você está obeso ou não, uma pessoa que não faz exercício físico, muitas vezes, mesmo não estando com sobrepeso, existem pesquisas que mostram que essa pessoa sofre de um processo inflamatório no corpo. Então, como é que eu vou tentar explicar isso para quem está ouvindo a gente? Não fazer exercício, e principalmente não fazer exercício e estar com sobrepeso, esses dois fatores levam você a ter um processo inflamatório no teu corpo. Então, por premissa, alguém que não faz atividade física nenhuma já tem uma patologia lá, que é a inflamação causada pelo sedentarismo. O emagrecimento vem como uma consequência de uma boa intervenção, de uma boa rotina de prática de exercícios. Então, o emagrecimento é muito mais do que vamos diminuir gordura corporal, vamos definir. Não, ele está relacionado com diversas patologias e na pandemia isso se agravou, porque sabemos bem, né, que o processo inflamatório de uma pessoa que não faz exercício facilita, por exemplo, passamos há pouco tempo aí com a Covid-19, com outros tipos de processos inflamatórios. Então, falar de emagrecimento é muito mais que falar de estética e perder peso. É questão de saúde pública, né? Acho que é isso. Perfeito. E acho que isso muito bem colocado, né? Eu acho que quando a gente fala sobre a palavra emagrecimento, vem à tona sempre a magreza como estereótipo, um padrão de Tanquinho. beleza, o tanquinho, e aí eu tenho que emagrecer a qualquer custo, né? Isso. E acho que foi muito bem colocado isso, sobre a questão de saúde, a questão de saúde pública, o benefício de você trabalhar dentro de uma premissa de emagrecimento e que não que a pessoa vai ser magra, padrão que a gente imagina quando fala essa palavra, né? Mas emagrecer para ganhar saúde, né? Pensando nisso, existe realmente algum método para emagrecer? Existe um método que seja eficaz para emagrecer ou algo mais global do que isso? É um outro ponto importante, Carol, se você me permite, é emagrecer e perder peso também são coisas diferentes. Então, muitas vezes, a pessoa tem ganho de massa muscular, por exemplo, ela aumenta na balança, mas o percentual de gordura dela diminuiu.
esta pessoa em que o Perfeito, percentual de gordura diminuiu, efetivamente emagreceu. perfeito. Então tem que tomar cuidado que as pessoas associam, como você bem disse, um estereótipo assim, eu tenho que ser muito magérrimo, eu tenho que ter o abdômen extremamente definido. Isso não é sinônimo de saúde relacionado ao emagrecimento. Emagrecimento tem a ver com percentual de gordura no seu corpo e, por consequência, o metabolismo como um todo. Então, doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, etc. Por isso se busca tanto emagrecimento. E eu costumo dizer que não existe fórmula ideal para emagrecimento, porque o difícil não é nem você emagrecer como consequência, é você aderir, ter prazer e se associar a alguma atividade física. Não é fácil, né? Quem é da Sim, área de educação física geralmente gosta de fazer exercício. sim, Mas boa parte das pessoas não gosta e busca uma atividade prazerosa, como é o torque, por exemplo, que é sim. maravilhoso, inclusive. E assim, você pode fazer de qualquer lugar, você elimina as desculpas. Então, acho que o melhor exercício para emagrecer, em primeira instância, é aquele que você gosta de fazer. Perfeito. Eu acho que é a primeira coisa. As pesquisas sobre emagrecimento foram muito para esse caminho. Então, antigamente, né, quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, se falava muito da fisiologia. O gatilho para emagrecimento era simplesmente o melhor exercício do ponto de vista fisiológico. Hoje tem a fisiologia, mas tem a aderência a uma prática recorrente de exercícios. Então, eu diria duas coisas. Primeiro, é aquele exercício que você curte fazer. E a segunda coisa é aquele que de fato te tira ali, que te gera estímulos que aumentam seu metabolismo, né? Que façam com que você gaste mais gordura em repouso. Que a gente conhece aí, quem gosta de estudar um pouquinho sobre isso, sobre taxa metabólica. Ou seja, Perfeito. eu gasto tantas calorias por dia. Eu gasto 2.000 calorias por dia. Se eu treino bem, o meu corpo ele fica tão bem preparado que ele passa a gastar mais. E aí você começa a gerar o processo de emagrecimento. Mas tudo isso com algo que você goste. Perfeito. Porque realmente é difícil a gente exigir só, olha, isso aqui é importante pra você emagrecer, mas eu não gosto. É difícil a pessoa atrelar isso, né? Perfeito. E a gente sabe que às vezes a galera que nos assiste, que nos ouve, que pratica o torque, inclusive, sempre recebe muito boa informação de qualidade. E é legal até vocês que estão assistindo e ouvindo a gente, compartilha esse podcast, manda para uma galera aí que você conhece, que precisa emagrecer ou que não tem essa aderência às vezes, né, a uma atividade física. A gente sabe que a constância é muito importante, Sem né? dúvida. E, de fato, às vezes a atividade que você mais gosta, de repente, é dançar. E dançar com constância, dançar, né, de uma forma sistematizada, pode fazer você emagrecer e trabalhar dentro desse emagrecimento de uma forma saudável, né, sem o emagrecimento a todo custo. Eu acho que isso é muito preocupante. O professor, né, se me permite, cara, Claro, o professor de educação física ele vai intervir não no que você vai fazer, mas no como você vai fazer. sim, Então, um exemplo do próprio torque. Uma coisa é você andar de bicicleta ou pedalar. Outra coisa é você pedalar com uma estrutura que, além de você curtir, vai te dar os resultados. Então, tem toda aí uma ciência, uma estrutura por trás, e é esse o papel, né, de um profissional de educação física. perfeito, Fazer o como ser eficiente, não basicamente perfeito. o que. Tem alguma coisa que impede uma pessoa de emagrecer? Acho que pela sua fala já deu para entender que a não, né, execução ali de uma atividade física, de encontrar um exercício de essa aderência, essa constância, isso com certeza vai ser um impeditivo para uma pessoa emagrecer. Mas para chegar nesse ponto que você falou aí em relação a perder percentuais de gordura, enfim, deu entender que eu estou no processo de emagrecimento. Tem alguma coisa que impede? Olha, existem realmente, não é desculpa, não é pra usar isso, né? Porque a gente fala muito assim, eu tenho tendência, né? Eu já ouvi tanto isso. Quem É, nunca falou assim? as desculpas são o problema na tireoide, o metabolismo Isso. é E lento. eu tenho tendência pra engordar. Esse é o fato. Olha, vocês aí em casa já deram essa desculpa que a gente Pra sabe, hein? alguém, todo mundo já falou isso em algum momento, né? Então, existem realmente perfis genéticos e fisiológicos que dificultam ou facilitam a capacidade de gastar gordura. Isso é uma verdade, Tá, tá? Então, mas é o que muda, né? Isso torna mais fácil, mais difícil, sim. Mas de acordo com isso, é a forma na qual você intervém para que você explore o melhor possível daquele indivíduo. Então, conhecer o indivíduo, conhecer a pessoa e a sua, né, capacidade é super legal. Então, hoje em dia, tô falando aqui não pra gente fazer, mas existem até testes hoje genéticos que conseguem dizer assim, olha, você tem predisposição para legal. isso, para isso. Mas esse é um ponto mais distante do nosso dia a dia, mas existe. Então, não é para usar como desculpa, mas é bom saber que serve. E o ponto principal que impede muito, Carol, o pessoal costuma contar caloria demais quando treina. E assim, não é que a caloria não seja importante para emagrecer, mas mais importante, como o próprio HIIT que a gente vai falar hoje, é o estímulo dado para o teu organismo.
É o sinal que teu organismo sente quando você faz um exercício. Embora, é claro, você busque gastar mais calorias, você gera esses sinais e o teu corpo, para se recuperar desse estímulo que você deu, passa a gastar muitas calorias. Então, existem duas meias verdades absolutas sobre emagrecimento com exercício. Um, que aquele exercício que gasta mais caloria é o que emagrece mais. E dois, eu tenho que gastar mais gordura durante um exercício para emagrecer. Então, Entendi. a gente pode explorar um pouco mais, mas são dois temas importantes. Que legal. Depois eu acho que eu vou querer que você volte para explicar bem isso aí pra gente, porque eu sei que a gente tem uma mania de ficar ali colado no relógio. Quero gastar 3.000 É calorias isso hoje, aí. eu não saio daqui enquanto não chegar naquele. E às vezes a gente só se baseia nisso. Foi legal até que você trouxe isso, e eu acho que os aspectos psicológicos também podem boicotar o emagrecimento, falando desses fatores aí que você citou. Você acha que também os aspectos psicológicos também boicotam uma pessoa de entrar nesse processo? Nossa, daria pra falar muita coisa, Carol, mas sim, porque, de novo, eh, eu tenho que ter aderência ao exercício, e isso tem a ver com comportamento. Perfeito. Dois, os gatilhos que eram usados no passado para as pessoas fazerem exercício, olha, se você não fizer exercício, você vai ter doença. Não colam mais. Hoje, os gatilhos para a pessoa aderir a um exercício são aspectos motivacionais, novamente ligados com a questão comportamental. Perfeito. E em terceiro, é que não dá para dissociar o psicológico do fisiológico, porque um incorre no outro. As coisas estão interligadas. Toda a parte comportamental tem a ver com hormônios, tem a ver com neurotransmissores. Então, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas essa dissociação não existe. A única diferença é que você se dá a condição de ou o psicológico influenciar no físico, ou o físico influenciar no psicológico. Agora, dissociar completamente, impossível. E as pesquisas hoje vêm indo para esse caminho mesmo. Está caminhando para esse lugar de entender não apenas a questão fisiológica, como a questão psicológica e comportamental na atividade física. Porque as pessoas que não são, de forma geral, da área, né? Vocês é que fazem o treino, que gostam de fazer o torque. Certamente vocês sabem que o treino foi montado por especialistas, que ele é muito bom, mas tem uma coisa que certamente atrai: ser gostoso, Sim. conectar comigo. Então, todas as pesquisas vêm levando para esse caminho, né? Que a gente tem que estar associado a algo que nos dê prazer e que, claro, tem esses benefícios. Então, a pesquisa vem evoluindo, a ciência, em cada vez aproximar esses dois pontos e não dissociá-lo. E sim, a gente sabe que uma pessoa que tem, por exemplo, ansiedade, vou dar um exemplo prático aqui, ou não dorme bem, todos os ganhos que a gente tem fisiológicos para emagrecer se dão à noite, por exemplo. Boa parte deles. Os hormônios trabalham ali para recuperar tudo aquilo que você gerou durante o dia. Se o seu sono não é bom, se você é ansioso, se você tem um equilíbrio alimentar ruim, isso vai influenciar completamente. E está relacionado com o psicológico também. Perfeito. Perfeito. Tá vendo, gente? A importância de tudo, né? Um equilíbrio de tudo. Completo. A gente sabe que a nutrição é muito importante, totalmente aliada, não tem como a gente dissociá-la no processo de emagrecimento, mas existe uma porcentagem de exercício, assim, quantos por cento do exercício é importante no processo de emagrecimento? E tem algumas atividades que emagrecem mais, por exemplo? Cara, que pergunta legal. É assim, se você pensar na rotina, Carol, se você pensar no exercício, ou seja, durante a sessão, a contribuição de um exercício físico para emagrecer não passa os 20% do seu gasto diário. Tira. É verdade, né? Como diz na cama, estou aqui para falar a verdade. Porém, esses 20%, além de contribuir para você emagrecer, o como você realiza esses 20% influenciam os outros 80%. Até 70%, porque tem 10% relacionado com o efeito térmico do alimento, né? Que vai ser discutido posteriormente aí por outro especialista, pelo que eu sei também, em outro dia. Então, quer dizer, esses 70% que restam, vem muito do como você realiza os 20%. Eu posso gastar 400 calorias, exemplo, de uma forma, e os 70% do metabolismo, que é a taxa metabólica basal, ser estimulado mais ou menos. Ou eu posso gastar essas mesmas 400 ou até 300 calorias de uma forma muito mais eficiente, em que eu estimule muito mais o meu corpo, e os 70%, que é essa tal taxa metabólica, vai ter um resultado completamente diferente. Então é claro, gastei 400 calorias, é bom? Maravilhoso. Você está contribuindo para o teu balanço, né, energético, para o teu gasto de calórico. Mas a forma como você gasta é o principal diferencial. E aí, exercícios que fazem isso bem. Todos aqueles exercícios que tiram da sua zona de conforto. Todos os exercícios que realmente cansam um pouquinho. Se você não cansar um pouquinho, fica difícil você obter esse estímulo que a gente está falando aqui do metabolismo e tudo mais, que o HIIT faz muito, etc.
Então, Que legal. tem que sair da zona de conforto, Carol. Tem que dar aquela cansadinha, tem que dar aquele algozinho a mais em algum momento para poder ter resultado. Perfeito. Eu acho que a sua fala vem muito para quebrar, acho que talvez uma crença limitante que as pessoas têm muito. Existe aí, né, uma premissa que fala: o exercício é 30% e a alimentação é 70%. Aí a pessoa se pega fazendo uma dieta mirabolante, zero exercício, já que ele é pouco para emagrecer, e ela não tem eficácia no processo de emagrecimento. E agora falando um pouco dessa intensidade que você falou aí, desse que cansa um pouquinho, tem que sair da zona de conforto, também existe um duelo exercício cardio, exercício de força. É verdade que só exercício cardio emagrece, exercício de força não emagrece? Como que é essa história? Explica pra gente. Perguntas desafiadoras, mas é muito legal levar isso para o público que gosta de treinar. Eu costumo responder isso de duas formas, com duas afirmações. A primeira é que teu coração não sabe por que ele bate. Então, assim, o seu coração fazendo exercício. Tem um tipo de exercício chamado calistênico, que é o exercício só com o peso do corpo, por exemplo. Tem a bike, tem a musculação. O teu coração, nesses três contextos, obviamente, vai estar ali. A exigência que você vai dar pro teu coração vai depender da intensidade na qual e da combinação de como você faz esses exercícios. E o teu coração não sabe, agora eu tô pedalando, agora eu tô na musculação, agora eu tô fazendo funcional. Então, de novo, não é o quê, é o como. Dependendo do como você faça a musculação, do como você faça a bicicleta e do como você faça o funcional, seguramente qualquer tipo de exercício pode emagrecer. E mais, esse 70-30 da dieta é uma interpretação, vou usar uma palavra um pouco deturpada do contexto, Carol. Se você tiver, sim, uma dieta adequada, é claro que você vai conseguir contribuir para o balanço energético. Você vai emagrecer porque você está comendo menos do que você Menos. gasta. Porém, quando você treina, é como se você pegasse um carro 1.0, eu costumo usar de exemplo. Você vai andar 100 km com um carro 1.0 e esses mesmos 100 km com um carro turbo, uma Ferrari. Os dois chegam no mesmo lugar, só que a Ferrari gasta muito mais gasolina, Sim. que é a tal da energia, que seria a nossa gordura. Então, na verdade, o que muda é, sim, você caminha os mesmos 100 km, só que quando você faz um exercício bem feito, você transforma um carro 1.0 numa Ferrari. Então, para manter essa Ferrari funcionando, você vai gastar muito mais energia, que é a tal da taxa metabólica. Que Você pega perfeito, atletas de amei essa altíssimo nível, explicação. atletas de alto nível chegam a gastar 5, 6 mil calorias dia. Verdade. Mas assim, só para se manter como uma Ferrari. E aquela pessoa que não faz nada, gasta muito. Ele fala, 1.200. poxa, Deus não me ajuda. Deus não tem a ver com isso, gente. Tem a ver com o seu nível de esforço na prática do Eu tenho exercício. tendência a gastar menos. Isso, bota a culpa na genética, em Deus, em tudo, né? Não pode. Então tem a ver com a forma como você faz. O profissional de educação física, ele é o médico do exercício. Então, é como você realiza o exercício. Por isso que eu falei no começo. Escolha o que você mais gosta, mas procura um profissional de educação para te dar o teu como. E aí, Excelente. você entrega o melhor. Excelente. E você já citou aqui pra gente umas 2 vezes aqui sobre o HIIT. Tá O bom. HIIT é o famoso, né? Sim, tá Todo na mundo fala moda. sobre o HIIT, mesmo às vezes sem saber sobre a premissa do treino intervalado, o HIIT, enfim. Como que eles entram nesse como que o treinamento HIIT entra nesse objetivo de emagrecer? Olha, Carol, aí eu vou até, você me permite, eu comecei a falar de HIIT quando nem chamava HIIT, né? Foi há 20 anos atrás. Foi um dos Você era um primeiros que falou garoto? de HIIT no Brasil. E na época tinha muita confusão, porque as pessoas achavam, tem pesquisas até que mostram, que para emagrecer eram exercícios ergométricos, de forma geral, aeróbios que a gente fala, Sim. né? Zona alvo, aeróbia, o pessoal que fala de fat burn, cada um usa um nome. Então, de forma geral, era assim que se acreditava. Eu vou tentar simplificar o contexto de HIIT, tá? Se você for para a ciência pura, o HIIT é um treinamento de altíssima intensidade. E por ser tão alto, a gente usa intervalos para poder manter a pessoa na atividade. E ele gera esse estímulo aí de tirar você da zona de conforto como ninguém. Então a gente coloca num nível de intensidade muito alto. E o teu corpo percebendo esse sinal, né? Nossa, estou super desconfortável, ele te prepara para um próximo estímulo. Por isso que ele aumenta você de um carro 1.0 para uma Ferrari. Ele vai te transformando para que você suporte aquele estímulo. E é como um remédio. Você vai dando uma miligramagem hoje, vai aumentando e vai ajustando essas variáveis. Levando para o dia a dia nosso aqui, para as pessoas que praticam exercício, como que a gente usa isso? Talvez a intensidade não seja a intensidade científica lá, porque ela é muito pensada para atletas. Tá. Tudo surgiu em atletas, lá no começo, pós-Segunda Guerra Mundial, alguns tipos de práticas de exercícios e tudo mais. E aí foi ganhando corpo. Para nós que praticamos exercício, o intervalo
é uma estratégia interessante para te trabalhar numa intensidade maior na qual você suportaria se fosse, sei lá, pedalar 1 hora. Sim. Ou seja, te leva para um nível de intensidade a mais, que não necessariamente essas intensidades surreais da pesquisa, mas que te remete a um estímulo que para você é muito intenso. Então, o que eu costumo dizer? Todo treino HIIT é intenso, mas todo treino para ser intenso não precisa ser HIIT. Mas ele é intervalado. Então, é um treino intervalado de alta intensidade para você. Então, o que pega é a gente precisa dar um intervalo para você aguentar a intensidade, mas não necessariamente ser algo que você, entre aspas, se mate, que você possa até Seja se machucar. irrealizável, né? É isso. Tem certas coisas que a gente escuta aí, né, nas mídias sociais que são inalcançáveis, que não são verdades, números que não são reais. Então, o importante é usar o advento do intervalo como algo que, sim, aumente a sua intensidade, mas que seja bom para você, porque a intensidade é relativa. E aí sim, o HIIT faz isso como ninguém. Ele faz isso como ninguém porque, de fato, já por premissa é um treino intervalado. Isso é uma estratégia maravilhosa para emagrecer, Carol. Perfeito. Já que a gente entrou nesse assunto HIIT, fica aqui com a gente, não para de ouvir esse podcast de jeito nenhum, que eu vou falar uma novidade que vai ter na plataforma do Torque Cycle já para você. Vou te contar, tem a ver com o HIIT, tem a ver com tudo que a gente está explicando aqui, mas antes eu vou te fazer mais uma pergunta. Claro. Tem alguma duração ideal desse treino HIIT, então? Ou alguma intensidade que a gente tenha que seguir? Ou ela é muito individualizada? Como que a gente pode trabalhar isso? E aí, falando mais propriamente desse HIIT na bike indoor, desse HIIT que a gente tem até mesmo no Torque Cycle. Qual que seria uma duração legal de um treino HIIT que a gente possa fazer com segurança e eficiência? Eu acho que é aí que vem a diferença da ciência para a prática e a forma como elas se conversam, Carol. Se você pegar protocolos de pesquisa, tem gente que faz treinos em 8 minutos, em 4 minutos. Uau! Só que é num nível de intensidade, assim, se me Absurdo. permite, absurdo, né? Para uma prática prazerosa, que te dê aderência, segurança e resultado, olha, um treino a partir de 20 minutos já te causa ótimos efeitos. Mas aí, o que um profissional, que eu sei muito bem que é feito aqui, ele faz esse ajuste? Eu quero um treino mais longo. São ajustados os tempos de intervalo, de tal forma que você consiga fazer mais. Se você tem menos tempo, aí já se diminui esses intervalos para que você obtenha resultados parecidos com menos tempo. Então, pensando em prática, em academias, de bike, o que a gente trabalha aqui, acima de 20 minutos em diante, até uns 40 minutos, 45 são bons tempos. Porém, podem existir treinos de sprints que você faz em 10 e tem bons resultados. Mas aí tem que estar com um nível de, como posso dizer, de vontade de Sim. suportar uma zona de desconforto muito bom, assim, para poder fazer. Mas é possível. Então, cientificamente, você tem muita abertura. Pode ir de 10, Sensacional. mas eu acho que pensando no nosso estilo de trabalho, de 20 até 40, 45 minutos é um bom tempo. Sensacional. Agora eu vou contar essa novidade, tá? A gente preparou para vocês, na plataforma Torque Cycle, uma sequência de treinos com foco em emagrecimento, com foco em HIIT e com a consultoria do Carnevale. Todos os treinos para que você possa executar de forma eficiente e segura treinamento HIIT na bike indoor. É uma baita novidade, vai. Quer emagrecer? É só abrir lá o aplicativo. Gente, tá lá a sequência bonitinha de treinos para fazer. Não é bom? E aí tem um monte de coisa por trás que às vezes, né, acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho aqui, né, Carol? Tipo, você tem ali a carga total do treino, como você faz, o tempo que dura, o intervalo. Então, tudo muito customizado, né? Que a gente costuma dizer que o treino ele tem que ser personalizado. Então, a personalização tá aí, de você achar uma intensidade que se adeque para você com segurança e resultado. E acho que o treino HIIT faz isso bem. Perfeito. E para quem tá ouvindo a gente que ainda não conhece a nossa plataforma, acessa lá, tá? torquecycle.com.br, entra na nossa plataforma, acessa os treinos, vai lá dar umas bisbilhotadas nos treinos que nós temos, porque tem muito treino bom. E ó, com consultoria desse fera, eu não contei para vocês, mas ele foi o meu professor da minha primeira especialização. Gente, tô aqui só curtindo aqui esse papo, que tá maravilhoso. Eu tenho mais pergunta, fica tranquilo, viu? Acabou Calma de que eu tenho- entregar que eu tô bem velho já, Não, gente. mas eu ele tô era tudo um bem, tô garoto feliz. quando isso aconteceu. Ele era muito jovem, né? Imagina. Deu tudo certo. Uma honra estar aqui com você. Agora eu quero saber um pouco de você. Já que você tem todo aquele currículo e faltou coisa naquele currículo lá, eu quero saber um pouco de você. Como que é a sua rotina de atividade física? Eu sei que você treina todo dia, que eu vejo lá seus posts lá treinando. Todo dia. Todo dia. Eu vou até fazer dois paralelos, assim. Existe uma ciência que é a cronobiologia, que mostra que realmente treinar, fisiologicamente, tem dois períodos do dia bons, assim. Não que você não possa treinar em outro horário, mas de manhã é muito bom.
E existe um período da tarde que você tem mais capacidade de gerar esse estresse fisiológico. Existem pesquisas que direcionam para esse lugar. Agora, se você pode fazer à noite, faça à noite. Minha realidade, eu tenho 2 filhos. Além de tudo isso, é pai de 2 filhos. 2, de uma menina linda e de um rapaz maravilhoso. E aí eu tenho uma questão de eu preciso começar meu dia antes deles acordarem para poder estar disposto. Então eu treino 6 horas da manhã. É o meu Perfeito. horário de treinar. Das 6 às 7h30 da manhã, todo dia. Ou faço meus exercícios ou vou jogar meu tênis, né? Vai ficando velho, vai querendo fazer outros esportes, assim. Perfeito. Então É aquilo que você falou, faz uma atividade que você gosta, né, com isso. constância. E a academia, porque como eu já sou um pouco mais velho, para não ter nenhum tipo de lesão e tipo de dor, então eu gosto de fazer. Que legal, É isso. que legal. Ô Carnevale, como que você se interessou especificamente pela área do emagrecimento? Como que você, sei lá, tendeu para esse lado para estudar, para escrever seus livros, palestrar, dar cursos sobre essa área? Eu tive um professor, chamado professor Valdecir Paula Lima, que inclusive é autor dos livros comigo, que um dia eu assisti uma aula dele, numa pós-graduação, e eu me apaixonei pela forma como ele dava aula, como ele fazia a gente pensar. Porque o que eu acho fascinante do conhecimento, Carol, não é... Conhecimento é... Assim, quando você... Eu tenho uma frase que eu uso muito, é copiar uma pessoa é plagiar, copiar várias é fazer ciência, né? E quando você copia várias pessoas e se põe para pensar, você constrói o conhecimento. E ele era um cara que fazia isso acontecer. E no dia que eu tive essa aula, eu me apaixonei por isso. Falei, eu vou estudar essa área de metabolismo. E daí, para o emagrecimento, foi um pulo. Porque quando você fala que estuda metabolismo de lipídios, que é gordura, todo mundo fala, então você trabalha com emagrecimento, você pode me dar uma dica? E aí, quando começou a história, você pode me dar uma dica? Pode me dar uma dica. Eu falei, quer saber? Eu acho que essa área é uma área super importante. Na época, ninguém falava de treinamento intervalado. E eu fui fazer meu mestrado em 2002 para para testar treinamento intervalado e entender se de fato tinha essa diferença. E para minha surpresa foi o que deu no meu resultado, né? Fazendo 3 vezes menos volume de exercício, você emagrecia igual uma pessoa que fazia. E ainda com ganhos fisiológicos muito legais. E aí comecei a trabalhar com essa área. Isso foi há 22 anos atrás, Que 21 anos atrás. legal! Nossa, que legal. É. E você tem um livro aqui que tem um tema, um título muito interessante. Eu quero saber uma coisa. Ele chama Desvendando o Emagrecimento em 101 Perguntas e Respostas. É isso mesmo? Para quem que esse livro se destina? A gente pode ler assim? A gente vai entender? Todo mundo que está em casa vai entender tudo que você quer dizer sobre emagrecimento? Eu tenho... Isso é rapidamente uma história... Eu tenho uma frase que eu dei curso esse final de semana, inclusive aqui no evento em São Paulo. Eu uso todas as minhas palestras. Conhecimento, para nós da educação física, não é mais a vantagem competitiva suficiente, né? Você precisa ter uma capacidade de se comunicar bem para que gere uma experiência nas pessoas que estão te vendo. Então, por exemplo, uma plataforma como a Torque, tudo que ela faz é isso, né? A capacidade de se conectar com pessoas e levar o conhecimento. Exato. E nessa, eu fui evoluindo na forma de escrever os meus livros, Carol. E esse em específico, ele é destinado tanto a alguém que é estudante, tanto a um profissional de educação física, ou tanto para você que está assistindo, se quiser tirar suas dúvidas. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 101 perguntas que mais me fizeram ao longo dos 20 anos de carreira profissional e escrevi. Então, sei lá, posso treinar em jejum? Qual o melhor horário para treinar? Gente, Que que treino demais. é bom? Eu posso comer o quê? Eu não sei o que, carboidrato? Aí eu chamei uma nutricionista, que tá junto comigo no livro, que é a professora doutora Daniela Caetano. Juntei mais um outro especialista em emagrecimento, que é o professor Júlio Papes, que fizemos o livro. Que Então é isso, se você tá em casa e demais. quiser tirar suas dúvidas, é tipo uma consulta expressa de dúvidas sobre Queremos. emagrecimento. Queremos. Depois a gente vai deixar o link de onde você encontrar o livro, tudo para vocês aí que estão ouvindo e assistindo a gente, porque queremos muito. Imagino que você devia ser muito abordado, sabe? Aquelas festinhas, assim. Oi, tudo bem? O que que eu posso fazer para emagrecer? Aquelas coisas 5 assim. minutinhos, você pode me dar uma dica? Mas são as perguntas que todo mundo quer Sim, saber a resposta. Sim, Perfeito. treinar em jejum, treinar à noite, de Você manhã. foi assertivo. Foi isso. Ô Carnevale, a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria de novo que você reiterasse o que você já falou lá no começo sobre a importância desse acompanhamento profissional, de que a pessoa que quer entrar num processo de emagrecimento, ou que precisa, por saúde, enfim, essa importância que você falou do profissional de educação física, do nutricionista, do médico, enfim, do profissional acompanhando esse processo. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância. Eu costumo, inclusive no livro eu falo isso um pouco. A gente tem que usar exemplos, né? Então, exercício físico não é quantidade, é qualidade. Então não tem a ver com números. Ah, eu quero gastar mais calorias, pronto, é melhor. Ele tem um aspecto qualitativo que é intangível. Então, sei lá, o seu coração não sabe quando bate, o seu músculo não sabe contar. Então, a forma na qual ele vai bater e o número de exercícios que ele vai sentir, vamos assim dizer, não só o seu coração como os seus músculos, é que vai dar a diferença no resultado final.
E esse tipo de manipulação, entre aspas, dessas variáveis de treino, quem sabe fazer é um bom profissional de educação física, atualizado, que gosta de estudar e tudo mais. Então, o segredo do negócio para exercício, desculpe, tá na forma de fazer. Então, sei lá, vou dar um exemplo meio bobo, assim. Ah, burpee é bom para emagrecer? Bike é bom para emagrecer? Não é a bike, é como você faz a bike. É como você faz a flexão de braço. É como você faz a corrida. É como você faz a musculação. É como você faz o funcional. Quem entende de como fazer isso, essas variáveis, tudo isso, é o profissional de educação física. Então, ele é Perfeito. simplesmente fundamental. E é isso que diferencia atividade física de exercício físico. Perfeito. Atividade física é sim, para gastar calorias e ficar bem. Exercício físico é como fazer eficientemente para ter resultado. Maravilhoso. É Muito isso. bom. Arrasou. A gente costuma aqui com os nossos convidados fazer uma brincadeira aqui. Eu vou te falar 3 frases e você vai me responder com o que vier na sua Ai, que cabeça. medo. 1 ou 2 palavras. É coisa fácil, você vai tirar de letra. De frente com Carol. De frente com Carol. De frente com Carol Torque Cycle. Boa. Olha só. A vida pra você fica melhor quando? Meus filhos. O que te faz perder o fôlego? Além de Copa do Mundo, me faz Super. perder o fôlego. É que eu sou muito família. Família. Tudo que tem a ver com a família. Não sei. Tudo bem, se me pergunta uma coisa minha, vai vir família no meio. Ah, você tem cara de ser muito família É. mesmo. E o que te mantém bem equilibrado? Eu acho que um equilíbrio entre os meus objetivos e os meus propósitos. Eu acho que Perfeito. tem uma diferença. Os objetivos que são profissionais, de conquistas, e o propósito por que eu tô aqui. Que Por que eu tô demais. aqui no planeta. E dá pra ver que você é muito apaixonado pelo que você faz, né? Graças a Deus. Muito. Você quer deixar as suas redes sociais pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente poder te seguir, ver lá que você posta muito conteúdo, se certificar de que você treina de verdade todo dia, porque eu sei que ele treina mesmo. Sim. Manda as suas redes Tem que sociais. manter a carcaça 4.4 em dia, né? Dentro do possível, porque os cabelos brancos não mentem. Não, minhas redes sociais são o Instagram, que eu uso mais, assim. Que vocês vão ver coisa ali da família, coisa Ótimo. pessoal. É L Carnevale, com L-I de igreja no final. Que é meu Instagram, principalmente. Acho que é o principal local que você pode me acompanhar lá. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um Perfeito. papo, costumo falar com o pessoal um pouquinho. A gente também consegue, por esse caminho, descobrir lá sobre o seu livro? Consegue. Maravilha. Já dei o caminho pra vocês. A gente vai ler essas 101 perguntas e respostas e vai todo mundo ficar tinindo no assunto. Boa. Carnevale, eu não tenho nem palavras para agradecer de novo a sua presença. Já agradeci no começo, mas eu quero agradecer. Foi muito, muito, muito legal o papo. Eu acho que a gente tem conteúdo para fazer um episódio 2 Carnevale aqui, para explicar mais sobre o assunto. É muito legal tratar um assunto com seriedade, com essa importância, com explicações fáceis para quem está assistindo a gente poder entender, enfim. E é isso, né? São as perguntas que todo mundo quer saber sobre emagrecimento, desvendar de uma vez por todas e com seriedade. Muito obrigada, viu? Eu que estou honrado de poder estar aqui contribuindo e podendo falar com as pessoas que são apaixonadas por exercício como a gente. E você é maravilhosa. Você tem Obrigada. super... Nossa, como sabe conduzir bem. Parabéns, viu? Muito bom. obrigada. Agradeço, me senti super à vontade. E obrigada novamente pela sua consultoria nos treinos HIIT. Mais uma novidade pra galera Torque Cycle curtir aí com a gente. Beleza, obrigado, Carol. Maravilha, Valeu, gente. obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.